Olá, clientes e amigos! Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast, o TVCIR, o podcast da Cirúrgica Bandeirantes. E hoje eu vou mostrar para vocês, que estão assistindo a gente aí, uma empresa que já está com a gente há muito tempo mesmo, uma empresa conceituada, séria, que faz um trabalho extraordinário no ramo médico hospitalar, principalmente na parte de compressão. É uma empresa bem conhecida, conceituada, que a gente já tem eles há muito tempo com a gente. É um parceiro fiel, que a gente veste a camisa lá na nossa loja, na Cirúrgica Bandeirantes. Está sempre presente, com qualidade, pronto a atender. Uma outra coisa que eu sempre deixo bem claro, tem um saque que funciona, tem uma entrega que funciona. É uma empresa que não deixa nós, como lojista, triste. Sempre deixa a gente muito feliz em atender o cliente. E é uma empresa bacana, que vocês vão estar olhando daqui a pouco aqui, que é a Sigvares, que ela é líder mundial em compressões e meias de compressões. A gente vai contar toda a história para vocês desse nosso parceiro, que é muito legal, muito bacana. Tem uma equipe que está aqui com a gente hoje, aqui nos bastidores, muito legal, que a gente só deu risada até agora. E eu trouxe para conversar nesse primeiro ato nosso aqui, vai ser o Alberto Morimoto, que ele é gerente de marketing da Sigvares. E eu vou passar agora para ele, ele vai contar um pouco para vocês, né, que estão assistindo a gente, toda a história e a função dele lá na Sigvares também, um pouco da história da Sig para vocês. Fechou. Primeiro, obrigado pela oportunidade, né? Obrigado por estar aqui. Falar da Sigvares é, para mim, muito fácil, né? É uma empresa tem mais de 160 anos aí de história, empresa suíça. Então, poxa, é um orgulho poder falar sobre isso, né? Fazer parte dessa história. Estou há 10 anos trabalhando na Sigvares como gerente de marketing. Então, posso dizer que nesses 160 anos eu tenho um pouquinho de história junto com a empresa. E, assim, compressão é a nossa vida. A gente vive disso. Acho que dentro daquilo que a gente promove, que é compressão e saúde, a gente vive disso há 160 anos e, orgulhosamente, no Brasil a gente vem seguindo esse mesmo padrão. Acho que um dos pontos fundamentais da nossa história, principalmente no Brasil, é que o nosso CEO, já está com a gente há tantos anos, o Bruno vai falar um pouco mais sobre isso, mas ele é médico. Então acho que isso faz uma diferença absurda quando a gente fala sobre uma administração de uma empresa, o topo dela ser um cara da saúde. Principalmente quando a gente fala tanto sobre saúde, sobre campanha, sobre cuidar das pernas, sobre atender o paciente. E ter parceiros que entendam isso. Então, não arrogantemente falando, a gente gosta muito de ter parceiros que entendam sobre saúde e que vivem sobre saúde. E eu fazer parte disso, então, é um orgulho. Eu tenho uma história interessante. Eu trabalhei na indústria farmacêutica por bastante tempo. Acho que legal. Eu venho. Então, apesar de ser administrador, eu sempre trabalhei na indústria farmacêutica com produtos da oncologia, neurologia, psiquiatria, geriatria. E vim para a Sigvares justamente por entender que trabalhamos sim com meios de compressão, com dispositivos médicos, mas no mesmo modelo de uma farmacêutica, que é Anvisa, atender paciente, eventos médicos, congressos, programa de pacientes, porque a gente fala muito sobre o paciente. Temos, obviamente, produtos que são para esporte, para viagens, mas o nosso foco é sempre paciente, casa cirúrgica, parceria com a casa cirúrgica e oferecer o melhor, sempre. Então, nossa maior derrota é quando, poxa, teve um mínimo defeito de um produto. Poxa, pra gente é uma derrota, porque a gente realmente preza pelo máximo de qualidade. Não, é legal porque você está abordando o assunto e eu vejo que a Sigvares tem todo um cuidado de tratar também do lojista, né? Não só do paciente. Eu vejo que você deve cuidar de uma equipe que vai lá, que orienta como tirar a medida da meia, como que funciona essa história, né? Se você puder passar pra gente que está assistindo aqui. Sim, é interessante porque a gente sempre pensou, né, assim, de maneira geral, que o médico tinha essa função, né, historicamente, de tirar as medidas do paciente. No entanto, a gente está num país que atender paciente acaba sendo para o médico uma ocorrência, sabe, contínua e muito forte. Sim. E ele tem que contar hoje com um ponto de venda da casa cirúrgica para tirar essas medidas. Ele conta. Então, por mais que isso seja, vamos pensar, ruim, porque ele transfere uma responsabilidade, mas é uma oportunidade sim da gente melhorar o serviço na ponta. O que a Sigvares tem hoje em mente? Vamos treinar essa pessoa, que é o balconista, que às vezes é o próprio gerente da loja, que tira as medidas, para que tenha um melhor atendimento para esse paciente.
E mais do que isso, quando a gente transfere também parte desse conhecimento, entendendo a responsabilidade, a gente tem que saber quem é que está recebendo esse treinamento. Por isso é tão importante ter o ponto de venda como um grande parceiro. Porque, o paciente tem que ter a melhor solução, com a medida correta, com um atendimento de qualidade. Por isso é tão importante a gente treinar, ajudar vocês a ter isso. E como você falou aqui no começo, poxa, tem um saque dentro da empresa, justamente para que não tenha erro nesse processo. Do paciente entrar e ter o melhor atendimento, ter, por exemplo, todas as informações de produto com o ponto de venda, mas que qualquer coisa que saia desse universo tem um saque ali que possa atender. Um saque humanizado, não é IA, então são pessoas atendendo, a todo momento é tudo gravado, e justamente para poder dar um melhor suporte. Então isso é fundamental. Sim, é muito importante para a solidez da empresa, né? Porque não fica simplesmente jogado no mercado, né? Mais uma, não, é a empresa, né? É legal porque a Sigvares, o que eu vejo, que ela, se entra alguma empresa no mercado, vocês são o modelo. Exato. Eu percebo lá que o pessoal fala assim, não, existe a Sigvares, a gente tem uma outra empresa aqui, mas a Sigvares é o modelo, a Sigvares é a referência. Eu sempre conversei, Alberto, com muitos clientes lá na nossa loja, que o nosso papo vai fluir, que vai ser muito legal. Eu lembro que no começo da loja, primeiro que a Sigvares mudou muito a roupagem dela, né? Cara, tinha umas caixinhas brancas, pretinhas assim, com uns códigos de barra, um rolo, daí, mas vendia. Depois teve toda uma roupagem que foi muito legal, que eu quero que depois você conte pra gente, que foi o ápice, né? Porque falava em meia de compressão, era aquela caixa, aquela coisa estranha depois, que acho que a unidade de vocês nem era aqui na cidade de Jundiaí, na nossa cidade, era em Barueri, acho. Itapecerica. Verdade. E aí a gente falava assim, puxa vida, como que vai ser o mercado, né? E a gente foi sentindo os clientes, né? E aí depois que ela veio com essa nova roupagem, assim, também, acho que evoluiu muito a característica da meia em si, né? E a meia virou uma referência. E uma coisa que eu notei, que quando nós começamos a loja em 97, 98, 99, que teve um boom da marca. E basicamente foi quando a nossa empresa, a Cirúrgica Bandeirantes, começou também a ter uma notoriedade no mercado, né? Então ela veio crescendo junto. E uma coisa que foi bem legal, que eu até comentava, tinha alguns médicos que às vezes relutavam em prescrever, né? Ah, não, vai, qualquer meia, tal, não sei o quê. Quando dava algum problema na perna do paciente, não, Sigvares, mudava completamente a cabeça. Eu acho que você como marketing deve ter trabalhado muito forte isso aí, né? Ah, sim, isso com certeza. A Sigvares, ela passou por esse processo de entender quem era ela no mercado, ou que mercado que eu quero criar para que as pessoas entendam que meia de compressão ela tem um papel estético fundamental, que é aquele papel de moda, né? 80% da nossa clientela é mulher. Então, a questão estética para a mulher, ela tem um papel fundamental na escolha de produto. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é um produto médico. Então, ele não pode perder as características de um produto médico. Então, a gente teve, graças a Deus, a Sigvares, ela teve até um caminho que nos ajudou muito. Ela começou na Suíça. A Suíça com um aspecto médico, foi um médico, o Dr. Carl Sieg, que começou a investir nisso. E posteriormente a gente foi crescendo, e um dos mercados que a gente inclusive abriu uma fábrica lá é a França. E obviamente, quando entra na França, a França, o estético é forte deles, né? Moda, sim, aquela coisa, né? Então, tanto que você vai pra moda, os grandes estilistas são da França. Então, eles conseguem aliar o aspecto técnico com o aspecto de moda e juntar tudo num produto só. Quando o tempo foi passando e aí a Sigvares do Brasil começou a virar uma referência também globalmente, né? E ter uma fábrica bem consolidada aqui em Jundiaí e fazer essa produção um pouco mais em larga escala, a gente começa também a tentar aliar o produto médico à questão estética. E aí você fala das embalagens. Realmente, a embalagem parecia uma coisa muito médica, né? Muito quadradinha, sim, letrinha preta, tudo certo. Lá fora a gente também fez pressão no Brasil, mas lá fora já começou um movimento diferente. A gente teve um estudo muito forte, contratamos empresas muito fortes, né, de agências de publicidade das mais renomadas da Suíça, para nos ajudar a entender, por exemplo, qual que é a melhor comunicação com esse paciente. Quais cores o paciente entende, por exemplo, que são acolhedoras, mensagens diferenciadas e até aspectos de qual que é a pose que a perna tem que ficar. Hoje, se você vai, por exemplo, para a França, é a mesma embalagem que tem no Brasil. Se você vai para a Suíça, é a mesma embalagem que tem no Brasil. Então todas utilizam a mesma comunicação, a mesma mensagem, porque
somos globais, estamos, né, presentes em mais de 70 países. Então, em mais de 70 países a embalagem é a mesma, a comunicação é a mesma, mas tem um detalhe que eu acho que é fundamental. Eles deixam alguns pequenos detalhes específicos para cada país. Por quê? Cada país também tem uma cultura, né? Então a gente tropicaliza muito. Sim. Então lá no México, as cores tendem a ser mais floridas, aquela coisa mais vermelho, Sim. vinho, que lá eles usam muito. O Brasil ainda é muito tom de pele, aquela coisa do Meio tradicional, transparência. Mas mais, eu quero que minha perna pareça tá sem meia, transparente. Sim. E aí por isso que a gente oferece, por exemplo, uma meia como a Eversheer, que é bem transparente. Sim. Então, eles permitem que a gente trabalhe muito essa questão nas nossas comunicações. Aí você vai para o México, é mais festa, mais cor. Na França é mais listradinho. Então, é muito baseado nisso. E aí a gente tem essa liberdade artística de entender quem é o nosso país, o que ele consome de cultura, mas dentro de um aspecto de parecer muito a nossa marca. E sem perder também a compressão, né? E sem perder a compressão. Sempre. Nossa qualidade em compressão, ela é tão alta que às vezes não dá dor de cabeça, né? Então, a gente produz, por exemplo, um lote de meia que se a compressão não estiver correta, a gente perdeu aquele lote. Literalmente virou gasto. Por isso que a gente evita errar também, né? Então, ao máximo, compressão, inimaginavelmente, não pode errar. Então, quando o paciente receber uma meia Sigvaris, olha, é garantido que a compressão está correta. Qualquer outro, tudo bem. Mas o nosso é garantido, porque a gente vive disso. A nossa compressão, ela é, como você disse, se é para usar uma meinha aqui e ali, o médico pode falar qualquer uma. Mas se tiver um problema, sério, vai falar, usa Sigvaris. Porque a gente é ponta firme e nisso a gente não erra. Eu percebo que, assim, as pessoas compram a meia da Sigvaris e elas fidelizam. É muito importante essa fidelização que a gente vê que ocorre, porque na pessoa que ela vai comprar uma meia, talvez ela demore para comprar o segundo par, mas quando ela precisar e tiver a necessidade, ela volta e compra a Sigvaris novamente. Ela vai chegar e falar assim, eu quero uma outra necessidade, ou não, eu quero a Sigvaris mesmo. Mas eu sei que vocês têm uma linha que vai variando também, que atende qualquer público, né? Exato, nós temos a linha de prevenção, né? E a linha de tratamento. O tratamento, obviamente, é para quem tem uma doença associada, uma indicação médica é sempre importante, mas a linha de prevenção não precisa, né? Por quê? O Brasil, ele tem um estilo de vida que a gente chama de muito americanizado, né? A gente é muito voltado para sintoma, doença. Outros países como a Europa, Ásia também, eles são muito voltados para prevenção, e é uma coisa que a Sigvaris vem trabalhando no Brasil e tem colhido resultados. A gente tem que começar a prevenir a doença e não ter o primeiro sinal dela. Sim. Então, o brasileiro trabalha muito. Factualmente, o brasileiro trabalha muito. O brasileiro sente sim dores nas pernas, os pés incham, as pernas ficam inchadas, e a gente às vezes não leva tão a sério esses pequenos detalhes que vão impactar na vida. Então, a gente tem hoje produtos, soluções como a Audácia, sensacionais, bem transparentes, que a mulher pode sim utilizar, vai diminuir esse inchaço, vai diminuir as dores nas pernas e não precisa de uma prescrição. É simplesmente ir no ponto de venda, tirar as medidas e sair utilizar. Legal. Falando um pouquinho da matéria-prima, porque eu vi que hoje a Sigvaris produz a meia aqui no Brasil. É muito importante isso. Ela tem uma sede, né, aqui na cidade de Jundiaí, produz, né? Matéria-prima vem um pouco do Brasil, vem tudo de fora? Como que é? É misturado, né? A gente tem fio que vem de fora, a gente também tem fios que são aqui do Brasil. Inclusive, vale ressaltar, o Brasil é um grande polo de matéria-prima, então a gente às vezes não leva isso tão a sério, ou fala, às vezes o importado é melhor. Não, o Brasil produz matérias-primas de altíssima qualidade. Mas o que eu acho interessante que a Sigvaris faz, nenhuma meia da Sigvaris, ela perde qualidade pelo lote. Algumas empresas, dá até perceptível pelo toque, que o mesmo produto de um lote para o outro, ele é até um pouco diferente o toque, porque eles mudam o fio. Nós temos contratos com essas empresas, com esses fornecedores, a ponto de qualquer lote da Sigvaris você não perde qualidade. Porque a gente sempre usa o mesmo fio com a mesma qualidade. Então a gente sempre mantém o mesmo padrão de qualidade. E muitas vezes o mesmo padrão de meias que também vendem lá fora. Sim. Apesar da gente ter uma fábrica nos Estados Unidos, fábrica em outros lugares, o Brasil exporta. Nós somos um polo muito forte industrial. Nós exportamos meia para os Estados Unidos, já exportamos meia para a China. Então, a gente acabou sendo um polo de uma eficiência tão grande e de uma qualidade tão boa
que a gente conseguiu pegar 2 países para exportar meia que são bem difíceis, que é a China Sim. e Estados Unidos, né? Você vê poucas empresas exportam para a China. E a gente chegou a exportar para a China. Então, realmente, com fios, alguns importados, mas com fios nacionais, fios muito bons, altíssima qualidade. Isso ajuda bastante porque, como o mercado oscila, né? Às vezes você tem a mercadoria fora, às vezes tem dentro, às vezes não tem nos dois, tem que dar um jeito, né? Exato. E aí tem que se enquadrar conforme a economia do mercado vai girando, né? É importante. E hoje vocês têm mais ou menos quantos funcionários lá na Sigvares? Hoje mais passa de 300. Sim. Exato. Então, diretamente uns 350, indireto quase 3, 4 mil. Aí. Não tem patamar para isso, né? E hoje vocês, na parte do marketing, atuam mais aonde? Em feiras, congressos, como que funciona? Olha, majoritariamente congresso médico. A gente entende 2 pontos. Dos nossos, que a gente chama de stakeholders, né, das pessoas que importam dentro do negócio, a gente tem a geração da demanda, que é o médico que ele entende que tem que usar meia, ou ele não entende. Para o que não entende, a gente vai fazer aquele trabalho de visitação. O Bruno vai conversar com você depois, que é o time dele de visitação médica, que vai lá e vai educar o médico sobre, olha, doutor, o paciente tem uma doença, ele tem que usar meia. E a gente educa o médico, que é muito difícil. Sim, sim. E tem o médico que já sabe que tem que utilizar meia, mas às vezes ele não sabe qual meia, ou pior, qual marca. Então a gente tem que estar nesses congressos médicos para, capturar esses caras e tentar educá-los da melhor maneira, né? Com um jeitinho, com todo técnica, e aí o time do Bruno domina isso daí como ninguém. E o nosso outro ponto de contato, que é o quê? O trade, ponto de venda. Então a gente trabalha nessas 2 frentes. Hoje, o que a gente tem maior ponto de contato e, na verdade, maior desafio acaba sendo a parte médica, né? O Brasil hoje, graças a Deus, produz muitos médicos, né? Nós temos um mercado médico gigantesco. A angiologia tem crescido no Brasil, é uma coisa que também é importante dizer. Então a gente tem muita oportunidade de educar o médico, falar sobre compressão, falar até como se prescreve. Parece uma coisa muito simples, mas eles ainda erram demais. Então você vê que vai ter médico que às vezes não sabe se é 15-20, se é 20-30, se é prevenção, se é tratamento. Põe lá meia. Isso às vezes dificulta a venda, né? Então a gente quer facilitar a venda, sendo um pouquinho mais específico ali na prescrição. Seria legal, você citou um detalhe que até eu gostaria que desse a oportunidade para que você falasse. Uma meia antitrombo, a compressão dela. Seria muito importante você aqui no nosso podcast falar a respeito dela. Olha, tô te pondo numa... Não, mas uma é ótimo, mas aí. Isso é maravilhoso, porque às vezes a gente recebe muito essa pergunta no saque, né? Então, para explicar, existem classes de compressões, né? Tá. O Brasil, ele segue um pouco, né, das classes americanas, né? Que é classe 1, 2, 3, que a gente chama de 15-20, 20-30, 30-40. O problema é que quando a meia antitrombo ela foi concebida, né, lá na Europa, eles usam outra classe. O que a gente chama de 15-20, eles chamam de 18-21. E aí chama de 21 a 32. Não é 20-30, não é específico. Quando ela foi concebida, ela foi na 18-23. Os estudos foram em cima disso. Quando a gente vai lançar no Brasil, eu não posso substituir por uma 15-20. Então o que a gente fez? Então vamos produzir dentro da métrica que a gente chama de estudo pivotal, que é o estudo para lançar um produto. Quando a gente chega numa Anvisa, a gente fala assim, olha, essa meia foi baseada num estudo que a gente fez que mostrou que ela vale a pena usar. Tá aqui o estudo. A Anvisa olha e fala, não, esse estudo faz sentido. Esse produto funciona. O FDA nos Estados Unidos faz a mesma coisa. Então, quando a gente vem para o Brasil, o único estudo que tinha era com essa compressão. E aí a gente teve que fazer com a compressão do estudo. Então não teve como adaptar muito. Aqui nas meias medicinais dá para adaptar, porque eles têm o que a gente chama de range de compressão maior, né? Então às vezes sai de 15 a 25. Então 15 a 20 funciona. 15 a 30, 15 a 20 ou 20 a 30. Então você começa a trabalhar. Agora, quando ele é muito específico, a gente tem que usar. Por isso que a compressão da antitrombo, ela é específica. Mas que também teve estudo comprovando que aquela compressão funciona. Porque às vezes as pessoas pensam que ali o médico vai pôr a meia somente, né? E eu já vi casos assim, põe a meia e depois vai pra bombinha, né? Fica com a bomba ali na hora do ato cirúrgico, né? Não é só simplesmente a meia. Por isso que quando eu pego às vezes alguma receita lá, tá 15, 20, às vezes vem 18, 20, né? Ou meia antitrombo, média compressão, né? A gente pega muito isso daí. Então é difícil a gente contornar a situação.
Mas a gente sabe que realmente, metricamente, fidedigno é o 15 e 20, né? E Essa é a métrica. o importante também, que eu gosto muito, pelo menos lá na Cirúrgica Bandeirantes, a gente trabalha muito com ela na linha estéreo. Eu gosto, tem médicos que às vezes falam, não, pode até por um dia antes, tal, mas a gente padronizou a estéreo para, de repente quer pôr na hora do ato do cirúrgico, né? Acho que seria o mais ideal, né? Exato. O momento da cirurgia é um momento muito delicado, né? Eu sempre digo que a cirurgia tem tudo para dar errado, se você for parar para pensar, né? Seu batimento cardíaco diminui, o fluxo sanguíneo também diminui, você não está acordado, ou seja, você está desacordado, cheio de medicamento, um monte de instrumental cirúrgico, a temperatura muitas vezes cai. Então, é um perigo. Tudo que você pode oferecer de maior segurança para esse paciente, melhor. Uma mente trombo é garantido que ela está 100%, vamos dizer assim, limpa, ela está estéril. Mesmo que o ambiente ali cirúrgico também não esteja dos mais estéreis. Isso pode acontecer também. O que a gente garante? A meia estéreo, ela é o meio mais fácil de você garantir a segurança da cirurgia. E que geralmente não é uma cirurgia simples. Então, por exemplo, a gente fala de cirurgia plástica. Tem que usar uma mente trombo. E tem que usar bombinha também, tem que usar um monte de coisa. Imagina que, poxa, a paciente ou o paciente gastou um dinheiro para colocar uma prótese de silicone, para fazer uma abdominoplastia. Poxa vida, eu sei que são vários custos envolvidos, mas não é agora que você tem que economizar e pegar uma meia que não seja estéreo. Sim. Pega uma meia estéreo para garantir que a sua cirurgia, que você pagou tanto, fique muito boa. Sim. Porque tem que ter garantias. É melhor você garantir e não precisar utilizar do que não pagar e, olha, pegar uma infecção hospitalar que geralmente demora, estraga a cirurgia e não vale a pena. Sim. Então, acho que se for para usar antes da cirurgia, eu levaria uma não estéreo. Agora, melhor arriscar uma estéreo e ter uma cirurgia de muita segurança. É sempre bom arriscar. Sim. Eu gosto muito de indicar mesmo ela justamente que se tiver que usar antes, né, às vezes a pessoa interna antes, né? Exato. Algumas horas antes, às vezes alguns dias antes, e aí já vai usando. E tudo bem, você já está no ambiente hospitalar, já está usando, né? É uma garantia, né? Uma garantia. Que você tem, né? Uma coisa que a Sigvaris para nós foi um motivo de muita alegria esse ano, que a gente teve um resultado muito legal lá na Cirúrgica Bandeirantes, que o ano passado nós tínhamos tem um projeto da Sigvaris que chama Sigmais, até vou falar para vocês aí que estão assistindo o nosso podcast, que realmente funciona, dá desconto para o cliente depois recebe vouchers, recebe SMS, vai lá no seu ponto de venda, que você já tem 20 de desconto, 30, já chegou até dar 40. Então é uma coisa que funciona bacana. Eu lembro que eu conheci o Alberto nessa história do programa que chamava Sigmais. E o ano passado nós tínhamos ficado entre as 10 primeiras empresas no Brasil que mais vendeu Sigmais. E esse ano a gente ranqueou, acredito que entre a primeira ou segunda, né, do Brasil, que mais vendeu e mais acreditou no projeto Sigmais. E o Alberto foi o idealizador dessa ideia, né? Conta pra gente, lá no primórdio, né? Isso. Eu entrei, né, como eu falei, há 10 anos atrás, vai fazer 10 anos, e um sonho antigo do nosso CEO era, poxa, eu queria um programa de pacientes. Eu quero um programa de pacientes, porque ele também veio da indústria farmacêutica. E na indústria farmacêutica é comum ter programas de pacientes. A gente consegue lidar muito bem com isso. Mas a gente está indo para uma outra realidade. Mesa de compressão, o paciente é um pouco diferente, o médico é um pouco diferente. Então, era um grande desafio. Na época a gente achou um parceiro, né, que ia criar esse ecossistema. Mas a gente queria mesmo que alguns parceiros comprassem essa ideia junto com a gente, né? Então, a gente cria o Sigmais com uma função muito simples. A primeira é oferecer, obviamente, um desconto para o paciente para que ele tenha acesso ao nosso produto. Principalmente, uma coisa que você disse que eu acho muito interessante. O primeiro paciente, a primeira compra. Porque a gente sabe que quando compra uma vez uma Sigvaris, ele compra 2, compra 3. E se ele já teve uma experiência com alguma outra meia e tem com a nossa, ele vai repetir a nossa. Que a gente garante na qualidade. Mas esse garantir na qualidade precisa de um primeiro passo. E a gente sabe que um desconto a mais faz toda a diferença. Então a gente queria isso. E num segundo ponto é o que você falou também. Não é só oferecer desconto, oferecer informações do tipo, olha,
lava sua meia. Então não compra só uma. Se você vai usar, poxa, você vai usar sua meia por 6 meses, o médico passa. Você não vai poder ter só uma. Você vai ter que lavar ela. E quando você lava, você não usa. Sim. Então compra 2, compra 3 meias. Por que não? Compra 5 meias. O Bruno vai contar algumas histórias. Ele tem essa motivação de falar, gente, vende 5 meias. Por que não? E já teve paciente que comprou 5 meias. Por quê? Porque vai ter que utilizar. Sim. E vai ter que lavar, vai utilizar. E a gente ajuda lá no Siga Mais, mandando, olha, lava, utiliza, volta no seu ponto de venda para tirar as medidas, às vezes a medida diminuiu. Então a gente vem fazendo esse trabalho já faz alguns anos e bastante sucesso. E a gente tem colhido alguns bons frutos. Vocês são parte desse sucesso, né? A gente teve aí, o Bruno uma vez veio conversar comigo, olha, conversei lá na Bandeirantes, acho que, pô, Siga Mais. E olha só, depois de alguns anos, tá entre os 3 primeiros do Brasil. É um número que nos dá muito orgulho, de uma cidade que, óbvio, com todo respeito a Jundiaí, mas comparar com São Paulo, que tem aquela demanda monstruosa, Sim. e a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal aqui, então é de dar muito orgulho e de acreditar que o melhor para o paciente está por vir. Que nem você falou, tem R$ 20 de desconto na primeira compra, no ato da compra já tem um cashback, você já pode levar 5, 10 meias, 20 meias. Em cada uma delas você vai ter um desconto de R$ 20. Quando não é mais. Sim. Então é uma coisa que a gente vem criando para fidelizar o cliente. A gente não quer perder mais paciente. A gente vive também num país que, infelizmente, né, economicamente, passa por alguns problemas e a gente sabe que tudo que a gente pode ajudar no bolso do cliente pra gente é melhor. Não, eu achei que foi um programa bem, bem legal, sempre eu quis ter, porque facilita, né, na hora da compra. Eu tenho pacientes e clientes, amigos que vão na loja e às vezes compra tipo pro ano inteiro a meia. Não, eu viajo e quando eu viajo eu levo essa, quando eu estou em casa eu uso essa, ou às vezes eu uso um dia essa, um dia outra, porque tá lavando, tá cuidando. Então a compra, às vezes, não é uma compra compulsiva que eu quero dizer, mas uma compra, às vezes, de 2 pares, até 3, não é porque você está empurrando uma meia para um cliente, justamente é para aumentar o tempo da meia, né? Porque Sim. às vezes a pessoa fica com um parzinho só, às vezes acontece desfia, corta a meia, né? E você tendo essa, poder trocar o par da meia, parece que não, mas você aumenta a vida útil da meia, né? Exato. Sabe uma das coisas que a gente percebeu lá no saque que acontece bastante? Que assim, a gente nunca parou pra pensar, mas acontece muito. É até bom comprar mais meias, porque às vezes você perde o outro pé. Tem gente que perde o outro pé. E aí até comprar, porque aí tem que ir no ponto de venda, tem que tirar a medida de novo, tem que comprar. Poxa, você perdeu o tratamento. Sua perna inchou, dependendo da doença, pode piorar. Não vale a pena. Pô, compra 3, compra 4, compra 5. Cara, precisa. De verdade. E assim, e dura, né? A gente tá falando aí de uma duração média de 6 meses, uma meia de compressão. Sim. Poxa, então ela vai durar bastante. Se você utilizar todo dia, vai durar. E se for Sigvares, é garantido que vai durar mesmo esses 6 meses. Sim. Sem ter um rato. Inclusive, dos maiores problemas que a gente tem, justamente por causa da qualidade, a gente fala que dura 6 meses, e dura 6 meses. Só que a nossa meia é tão boa que às vezes dá esses 6 meses, o paciente olha e fala, mas parece tão novinha. Vou continuar utilizando. Não, tem que trocar. A compressão muda, então tem que trocar. Mas a nossa meia é tão boa que ela nem parece que utilizou por 6 meses. Mas mesmo assim, por isso é tão bom e importante comprar 5 pares. É importante porque a gente está falando realmente dessa parte, né, da durabilidade da meia. Eu vejo que num tempo médio, 8 meses até, é o tempo assim, que a gente vê no cliente balcão, né, o final, né. Mas é uma meia que eu gosto muito de trabalhar. Até, às vezes tem pessoas aqui que estão assistindo nosso podcast hoje que tem vontade de montar uma loja de material médico hospitalar. Então é muito importante você ter um parceiro como a Sigvares. É importante você incorporar na sua loja o programa Siga Mais, porque funciona, dá resultado, o cliente volta, você fideliza o cliente. E tem muita coisa aqui que está envolvida, né? No próprio cashback que a Sigvares dá para o paciente usuário, o paciente ele vai voltar na sua loja. Ele não vai levar só mais uma meia, ele vai comprar uma meia, ele vai comprar uma bolinha de massagem, ele vai comprar um gel, ele vai comprar outros produtos. Então você agrega mais coisas e você está com o cliente vindo no seu ponto de venda. Então é muito importante você, lojista, que faça adesão do Siga Mais, que é como a gente fez lá na loja, né? A gente treinou o pessoal ali para ficar uma coisa bate pronto. A pessoa chegou lá na loja, tá, vamos fazer o programinha, a pessoa já tá ali, o cliente já tá
até habituado ali a já fazer o programa ali, aderir e comprar. Que é uma coisa que a gente abraçou mesmo, que a gente gosta mesmo, né? E me conta uma coisa, que aquela história da girafa, que o pessoal viu, a gente colocou um bannerzinho lá na loja, o pessoal falou... Aí eu contei mais ou menos por cima, mas eu queria que você pudesse contar essa história da Pô, girafa pra cara, o gente pior do que estudo. é uma história muito engraçada, porque ela tem um teor científico muito forte. A gente hoje trabalha com alguns produtos específicos que eles têm uma rigidez maior, eles são menos elásticos, né? Então, a meia elástica, se você puxa, ela puxa e volta. E alguns produtos que a gente trabalha, eles puxam e ficam, eles não voltam, eles ficam rígidos. E é um estudo baseado em hemodinâmica, que é a velocidade do sangue passando. E tudo começou com uma pergunta muito simples. Se o sangue fluindo, né, no corpo das pessoas fica parado muito tempo no pé, dá um problema, aí a gente tem doença venosa, tal, que é a base para se usar uma meia, por que girafas não têm doença venosa? Já que a perna delas é tão grande e deveria demorar muito para o sangue subir, Sim. e nesse demorar muito para subir, deveria acumular sangue na perna delas. Mas não acumula. Elas são fininhas, magrinhas e correm e não sentem dor. E aí foram entender, obviamente, que a perna delas tinha um teor de colágeno muito alto, uma rigidez muito forte, né? Uma pele muito rígida, que fazia o sangue fluir melhor. Com essa base, tiraram uma conclusão física que, quanto mais rígido é o tecido, seja pele, qualquer coisa, você consegue entregar uma hemodinâmica melhor, dependendo da perna do paciente e tal. Então, você depende de um monte de questão. Então, quanto maior a rigidez, você consegue entregar uma compressão interessante que faça uma redução de edema maior. Ou seja, previne ali um edema ou trata esse edema de uma maneira muito melhor. E aí começaram outros estudos saírem disso. Então, a gente pensou, poxa, interessante que o estudo foi feito com girafa, né? Poxa, mas o estudo foi feito com girafa. Por que a gente não usa isso como parte da nossa comunicação? Né? Falar um pouco sobre como esses produtos estão conectados com a girafa. Quer despertar um pouco da curiosidade, porque muitas vezes a gente vai falar sobre produtos, sobre as coisas que a gente tem, e fala só sobre produto. Olha, meu produto, compra o meu produto é bom. E é legal, não estou dizendo que é errado. Mas às vezes é legal você cultivar um pouco dessa criatividade e despertar esse interesse no nosso cliente, e até mesmo no lojista, de entender, mas por que raios vocês estão falando de girafas? Então a gente começou a mexer um pouco nisso. A gente criou uma campanha, né, que era Signature, que é mais voltado para esse olhar para a natureza e como a gente traduziu esse olhar para a natureza num produto específico. Esse produto é o Compreflex, que é um produto de velcros, que ele é inelástico e ele imita a perna da girafa, nessa questão de ser menos elástico e oferecer aí uma redução de edema para casos como linfedema, por exemplo. Obviamente não os mais avançados, mas em linfedema conseguir reduzir o edema na perna do paciente. A gente tem até alguns casos clínicos com foto, a perna do paciente era desse tamanho e diminuiu. Bem interessantes utilizando esse dispositivo. É porque é sobre camada, né? Ele tem um sistema, é bem interessante. A gente tem pego receitas, né, dessa linha da Sigvaris e realmente a gente já pegou até, não, é aquele da história da girafa, tal. Daí a gente fala, não, então essa meia, é esse nicho que você precisa para tratar do seu problema vascular, né? Exato. E hoje o prescritor é o vascular. Olha, eu diria que o nosso mercado ele é basicamente fechado, né? No cirurgião vascular, né? O flebologista, né? Uhum. Esses são os principais. Mas a gente tem um trabalho muito interessante acontecendo hoje no Brasil com fisioterapeutas. Porque tem algumas doenças que vêm surgindo e já faz um tempo, como linfedema, lipedema. Você precisa de muita gente tratando esse paciente. Não é só um médico, mas você precisa de um fisioterapeuta. Muitas vezes você precisa de um suporte até de nutricionista. E aí a gente consegue ter um tratamento holístico, que a gente chama, né, em cima desse paciente. Então, o fisioterapeuta é muito importante, né, para esses pacientes que são um pouco mais... precisam de um pouco mais de atenção, eu diria, no dia a dia. Então... A gente vem conversando bastante com o fisioterapeuta, né? Então, que é pra gente ideal. Mas tem outros médicos que a gente também já fica um pouco mais atento no dia a dia. O gineco, né? O obstetra, justamente porque mulheres grávidas muitas vezes precisam sim utilizar meias de compressão. Uhum. Mas assim, o nosso mercado, em sua maioria, é vascular. É legal porque eu vejo que realmente 70% dos prescritores são os vasculares, né? Mas pega também o ginecologista,
o ortopedista, Ortopedista. o gastro, principalmente se ele faz a redução do estômago, ele prescreve, né? Então eu acredito que a Sigvares, como num todo, ela realmente tem essa convicção que ela é uma empresa séria, que trabalha correto e que ela é parceiro tanto do paciente, quanto do médico, quanto do lojista. Eu vejo que é um triângulo, né, que vocês formam, né? E é muito legal esse trabalho que vocês fazem, né, no Brasil e até fora do Brasil, né? Exato. E a gente nunca quer perder isso, né? Então, às vezes a gente vê aí muitos movimentos de mercado um pouco diferentes e a gente mantém algumas tradições. E a tradição da Sigvares é, parte médica. A gente gosta de ser científico. Então, por isso, a gente traz a girafa pela metodologia, porque teve um estudo científico. Traz um produto com um estudo científico. A gente gosta de ciência e a gente gosta da ciência médica. Então, a gente não fica muito longe disso. A gente gosta muito do paciente. Então, o paciente, ele é a nossa razão de existir. Se tem um motivo para Sigvares existir, é o paciente. Tem algumas pessoas que até uma vez me desafiaram e falaram, o objetivo da empresa é ganhar dinheiro. Eu falei, mas a nossa é sim ganhar dinheiro. Mas a gente quer ganhar dinheiro ajudando o paciente. Sim, é importante ter esses dois lados, né? Você ter o lucro, mas você também pensar no bem-estar do paciente. Exatamente. Né? Não é acima de tudo. A gente nunca vai entregar um produto que não funcione. Sim. Se o produto não funciona, é lixo. Pra gente é literalmente isso. Ou eu vendo algo que vai mudar a vida do paciente, ou é lixo. Sim. Não queremos. Porque nem dá pra perder tempo com isso também, né? Com aquele produto mediano, né? Mediano, ou mentirinha, olha, a gente vai falar que funciona, mas não funciona. Não, ou funciona, ou não funciona. Sim. Não tem meio termo. E tem estudo clínico. Então tem estudo, Exato, tá comprovando? exato. Vamos em cima disso. E a gente sempre teve a parceria dos pontos de venda. Então a gente nunca imaginou uma existência que não tenha o trade, que a gente chama de trade, o ponto de venda como ponto fundamental do desenvolvimento, da conexão do paciente com a gente. Então a gente tem um saque, obviamente, a gente atende o paciente, tem o Sigmais, mas mesmo nas cláusulas do Sigmais, o nosso contato com o paciente é sempre sobre educação, sobre vai, volta no ponto de venda, porque a gente prefere vender por vocês. Uhum. Porque é assim que o mercado funciona. Sim. E é assim que a gente consegue regular também o mercado, muitas vezes, né? Exato. De saber quantos pacientes tem, de não ter nenhuma correlação, para não falar que também a gente tá perdendo uma parte dessa triangulação que você mesmo disse. A gente quer ter contato com o médico, com o paciente, com o ponto de venda e triangular esse relacionamento entre eles. Sim. Pra gente é muito importante. E a gente quer continuar isso por mais 160 anos aí. Com certeza. Você já está há 10 anos lá na Sigvares. Eu queria que você contasse para mim, eu sempre, quando a gente está, não só para mim, mas para todo mundo que está vendo agora o nosso podcast, um momento engraçado que você já viveu lá dentro da Sigvares. Olha, eu tenho tantos, mas eu tenho um que é, assim, além do dia que eu cheguei, o Bruno pode contar melhor essa. O dia que eu cheguei tão brega, meu Deus do céu, tão mal vestido. Mas eu vou contar uma que essa é parecida com outra também. Não, eu tenho muitas, mas essa é ruim. Eu sempre cuidei dos produtos, né, dos lançamentos, até do desenvolvimento deles junto com a área industrial. E eu testo os produtos. E, inclusive, eu testo a linha feminina, muitas vezes. Porque como que eu vou falar que um produto, por exemplo, para a linha feminina, ele adere bem à pele sem testar? Então, eu testo. E é comum, para quem trabalha ali, principalmente na parte mais industrial, o Bruno trabalha comigo há anos, já viu também algumas cenas meio ruins, assim, deu vestido com as meias, meia materna, assim, e saindo pela empresa de meia materna. E, assim, é esquisito no começo, mas a galera já acostumou. Mas um dia o nosso CEO estava com alguma visita que eu não sei quem é. Devia ser muito importante, porque era uma visita. E por acaso eu tava no café vestido com uma meia materna, assim. E só, né? Uma polo com uma meia materna, assim, né? Aí o cara chegou, ele, tá tudo bem? Eu falei, tudo, e você? Tal. Aí eu pensei, eu vou fingir normalidade, que é melhor. Aí eu falei, certeza que eu vou ser demitido hoje, né? Aí o Celso, Roberto, por que você tá de meia aqui? Eu falei, pô, eu não sabia que a gente ia ter visita. Ele, mas precisa ter visita pra isso? Falei, desculpa, eu vou lá me trocar. Ele, não, agora fica, né? O cara tá me perguntando por que você tá usando, vem explicar o porquê agora. E aí eu falei, não, é normal, aqui a gente faz isso e tal. Aí eu pensei comigo, né? Pô, vou ser demitido, graças a Deus não fui. Só que passou um tempo e falei, nunca mais vou fazer isso, vou ter um pouco mais de cuidado. Pensei, aqui no Brasil a gente faz isso, vamos ter que parar. Recebemos uma visita de um colega que vem da Suíça. O nome dele é o Bastião, a gente chamava de Bastião porque era Bastião e tal. E a gente tá fazendo um teste de um produto. E a gente foi, né, fazer esse teste de produto. Aí tinha um monte de balconistas numa loja específica que a gente ia fazer um teste de um celular.
e alguém tinha que vestir a meia. Eu tinha levado já uma bermuda para vestir uma meia de panturrilha. Ele, não, Roberto, fica tranquilo. Ele baixou a calça, ficou de cueca na frente de todo mundo, suíço. E a mulherada olhando o que tá acontecendo. Ele, não, ó, é aqui. E começou a dar aula de cueca. Aí eu até olhei pro Bruno e falei, olha, viu, não sou só eu, entendeu? A Sigvares gosta de trabalhar assim, é in natura. Sim. Então, assim, a gente leva tão a sério o que a gente faz, que às vezes a gente fica até meio peladão, assim, às vezes. Então, se vocês visitarem a Sigvares, convido todo mundo a visitar a nossa fábrica, né? Sempre muito importante. Mas se me encontrar lá de meia feminina, meia masculina, é normal, não fica assustado. E se quiser também testar com a gente, tá convidado a testar as meias maternas também. Imagina, todo mundo de meia materna lá, né? Sem estar na gravidez. Não, cara. Mas pode estar grávida também, vamos lá testar todo mundo. Legal. Lá ninguém leva muito a sério essa coisa de espaço. Vamos ficar todo mundo de meia ali, Sim, não tem problema. E faz parte do marketing isso aí, né? Ah, tem que testar, né, cara? Mas eu acho a parte mais gostosa, cara. Sim, com testar os certeza. produtos e o pessoal zoa. Nossa, olha lá o cara de meia calça. Da hora. Não, isso Eu me divirto. E eu queria também que você contasse pra gente alguma parte desses 10 anos de Sigvares, um momento que te comoveu, uma coisa que te deixou bem comovido dentro da empresa. Ah, nossa, esses também foram vários. Quando a gente trabalha com saúde, né, e vidas, tem muitas histórias mas tem uma em específico que eu não esqueço. Eu e um colega que trabalha na área industrial, a gente teve por um período uma meia que se chamava meia sob medida. Então era uma meia que a gente conseguia fazer específica para alguns pacientes específicos, né, que a tabela de medida não cabe, ou, por exemplo, a perna ela é inteiramente um tubão e aí você tem que fazer uma meia específica para esse cara. Eu lembro de uma mãe, ela tinha uma filha pequena e não vende meia para crianças, né? Então a gente não vende, mas a filha dela tinha um linfedema muito forte, era muito grande e ela não conseguia andar. E o médico falou, olha, a minha última tentativa é ir nesse projeto da Sigvares de meia sob medida. E quando veio o tamanho, pra você ter uma ideia, era, eu acho que uma criança de 10 anos, e a perna estava tão inchada que era uma perna de um adulto já, assim, grande. Tá. E nenhuma meia cabia nela porque machucava. Porque não era uma perna com formato de coxa, panturrilha, era tudo coxa, né? Tá. A gente fez essa meia, a mãe mandou foto e foi bem emocionante na época, eu e o menino lá da fábrica, a gente até chorou junto, porque ela mandou até uma cartinha escrito, foi a primeira vez que minha filha andou. E eu pude levar como uma criança normal. Então vocês transformaram a vida dessa criança, né? Então, assim, às vezes a gente trabalha tanto e parece que, né, o dia a dia consome a gente. Naquele momento foi quando a gente sentiu que, poxa, vale tanto a pena a gente fazer isso. Não é só uma meia. Então, pra muita gente, às vezes escuta e fala, poxa, os caras vendem meia com uma empolgação. Cara, não é só uma meia. Sim. A gente conseguiu fazer uma mãe, fazer a criança andar. Uma criança que vivia com atadura, vivia com um monte de coisa, a perna toda estourada. E realmente começou a andar e brincar e mandou foto. A gente tem essa foto lá dentro, então até hoje, parte daquilo que a gente faz. O que motiva a gente é isso. Teve uma outra também que eu acho que essa é sensacional. A gente tem esse movimento da Evershinude, né, de ter tons de pele diferentes. O Kainan, que é o menino que trabalha junto comigo lá na área industrial, desenvolvendo produtos, ele é o cara que monta os produtos. A gente tentou ali, discutiu e fez uma cor chamada café. Por quê? Todas as meias de compressão do mercado, elas têm a cor bege, tem uma cor clarinha e nunca para tom de pele negra, né? E isso incomodava muito a gente, porque o Brasil, ele tem, poxa, mais da metade da população é negra. Sim. Como é que a gente não tem uma meia para mulher negra? E aí a gente desenvolveu. Quando desenvolveu, a gente entregou para algumas médicas, mandavam foto, olha, eu tô usando, nem parece que eu tô de meia e tal. Só que a mãe dele queria utilizar, e aí ele mandou. E, assim, o áudio da mãe dele é sensacional, porque assim, é muito fiel, é uma coisa que é algo assim, filho, olha, é da pele da mamãe, nem parece que eu tô de meia. Puxa, Vocês pensaram na gente. olha que interessante. E assim, cara, é algo tão simples, né? E como isso Um mexe. pigmento, né? Um detalhe, né? A gente pode mudar a vida de alguém. Sim. Cara, desenvolvendo um produto. Imagina só para uma mulher negra utilizar uma meia que é bege. Não, você tem o chocolate e o café. Que é aquela pele negra e aquela retinta, que é aquela pele mais escura mesmo. A gente tem uma meia para você. Compra. Não tem na sua loja? Pede para a loja comprar. Espera, aguarda, vale a pena. A gente está do seu lado. Então,
E a gente não faz isso porque, de novo, não é para vender, óbvio que a gente sempre pensa no lucro, mas porque a gente tem uma missão. Cada paciente que não usa uma meia de compressão é responsabilidade nossa. Sim. Cada vez que um paciente vai na sua loja e ele não acha uma meia, também é responsabilidade nossa. Então a gente leva isso muito. Então é bem tocante quando a gente vê um paciente, às vezes, mandar uma mensagem e falar: olha, obrigado por terem pensado em mim. Cara, muda a nossa vida, de verdade, muda. São histórias, né, que fazem girar, né, o mundo, né? Principalmente o Brasil, né, que tem uma carência muito grande em tudo, né? E às vezes não tem carência em muitas coisas, mas tem mais carência em muita coisa. E tem coisas ali que passa batida e tem coisas que não. Então é legal você contar essa história, porque o mercado tem que estar realmente atento a tudo, né? Atender todo mundo, né? E é importante. Lá na Cirúrgica Bandeirantes a gente também tem esses tons de meia para todos os gostos, todos os tipos, né? E é legal essas histórias que você contou pra gente. E foi muito legal, Alberto, a gente ter feito essa nossa conversa. Foi bem interessante, foi bem produtiva. É muito contente eu ter aqui no nosso podcast o pessoal da Sigvares, você nesse nosso primeiro ato aí, né? Depois vai vir o Bruno, que a gente vai contar um pouquinho também. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais, então. Minhas considerações finais é, primeiro, de novo, agradecer. E uma mensagem que eu gostaria de deixar é, principalmente para você como ponto de venda e para quem trabalha junto, e para quem está ouvindo, não é só uma meia. A gente está vendendo saúde, a gente vende qualidade, a gente vende melhorar a qualidade de vida. Sonhos, como uma mãe poder ter uma filha, uma mulher negra poder usar uma meia e não parecer que está usando uma meia. A gente vende algo muito além de um tecido em formato de perna. A gente vende saúde, a gente vende futuro, sonho. E se vocês puderem ajudar a gente nesse sonho, vendam Sigvares, não tem problema. Pensem na gente como um parceiro, pensem na gente como um provedor de qualidade que vai valer a pena. A gente tem esse sonho, a gente tem essa missão de vida e é muito bom contar com parceiros que também tenham esse mesmo objetivo, essa mesma missão. Sim. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar. Legal, agradeço muito. A gente vai terminar esse nosso primeiro ato. Daqui a pouco a gente volta com o segundo ato. Obrigado, gente. Olá, clientes e amigos. Voltamos agora com o nosso segundo ato, que a gente vai continuar falando da Sigvares, que é uma empresa muito bacana, que a gente já teve o nosso primeiro ato que a gente falou mais da parte comercial, mais a parte do marketing da Sigvares, né? E agora a gente vai começar o nosso segundo ato com o Bruno Yamauchi, que ele é gerente de vendas Brasil. E agora a gente vai falar da parte comercial do negócio, né? Da parte da engrenagem do negócio. Então eu vou chamar ele aqui para ele se apresentar e a gente vai começar o nosso papo aqui do nosso segundo ato aqui no TV Ciro, podcast da Cirúrgica Bandeirantes. Fernando, um prazer. Eu agradeço em nome do nosso time, em nome da Sigvares, o convite. É um prestígio para a gente participar de um desenvolvimento de mercado, de trazer informações para o nosso público, para os nossos pacientes, para os nossos clientes. Então, primeiro, muito obrigado. É um prazer enorme de estar aqui compartilhando esse momento e compartilhando um pouco da nossa história, de tudo aquilo que a gente faz no dia a dia e pela nossa parceria comercial, que a gente leva o melhor tratamento e o melhor serviço para o nosso cliente, para o nosso paciente. Primeiro, muito obrigado. Bom, eu sou o Bruno, eu completo esse ano 20 anos de Sigvares. Caramba! Eu praticamente vi a empresa se desenvolver ao longo desse período aqui no Brasil. É um desafio muito grande, porque lá atrás, quando a gente começou, lá no Fazgran, onde fica a sede da Sigvares aqui em Jundiaí, foi um momento muito desafiador, porque era só mato no bairro inteiro, tinham poucas empresas ali no distrito do Fazgran e a gente viu tudo evoluir, principalmente a nossa empresa, a Sigvares, e também junto a vocês que são parceiros, a evolução desse mercado dentro da aplicação que o nosso produto tem, que é a parte das doenças venosas, trombose, que está em alta, né? Sim, principalmente sim. no pós-Covid. E é muito gratificante ver essa evolução dentro da nossa história.
A empresa hoje tem mais de 160 anos, a gente passou por guerras, por gripe espanhola, pelo Covid, e tudo isso graças à parceria que nós temos, aos fiéis consumidores do nosso produto e a disseminação da informação, e ficou mais popular o termo, né? Para a utilização de meios de compressão em viagens, na parte da trombose, a gente viu o mercado evoluir. E isso é muito bacana, a empresa evolui constantemente, a gente acabou de construir a parte nova, Fabril, então a gente dobrou a capacidade de produção para justamente continuar a atender o nosso mercado, o nosso cliente, o nosso paciente, atender o nosso parceiro comercial, a loja. Então é muito gratificante estar aqui, porque contar a história nos emociona e faz a gente pensar em muita coisa daquilo que a gente passou ao longo desse período. Sim, como eu sempre às vezes conto nos outros podcasts, né? Existe o caminho das pedras, né? Que em 160 anos de empresa, aquele caminho das pedras a Sigvares já percorreu. Claro que existem mais a percorrer, mas uma empresa que está começando hoje no mercado, ela tem que caminhar por todos esses caminhos das pedras para um dia chegar num auge, né? E a Sigvares, como uma empresa de 160 anos no mercado, como a Cirúrgica Bandeirantes, que foi fundada em 97, claro que é bebezinha em time, né? Imagina. Mas é a progressão e o caminho das pedras que a gente vai passando e vai sobrevivendo e fortalecendo, né? Sim. E ao longo dessa jornada, desse período, a empresa cresceu mais de 10 vezes. Eu lembro quando a gente estava lá no comecinho aqui em Jundiaí, que era uma empresa bem menor, que vinha os computadores, os notebooks, parte vinham lá dos Estados Unidos, que é o notebook que eles não utilizavam mais, eles mandavam aqui para o site brasileiro, a gente fazer o melhor forma, o uso para fazer o progresso da companhia. E é muito engraçado porque a gente olhava e falava, nossa, vendia esse X no Brasil e hoje a gente faz isso com um representante de vendas, o que fazia o Brasil inteiro. Sim. Então é muito bacana ver esse crescimento dentro dessa jornada. É interessante essa história que você está contando para nós aqui, né, hoje no nosso podcast, aqui no TVCIR, porque realmente teve um momento, eu acredito, você disse 20 anos de Sigvares, né? Isso. Nós fundamos a loja em 97, que em 97 você não estava na Sigvares, não. Né? Teve um momento da Sigvares que ela ficou assim, tipo, continua o Brasil ou não? Sim. Será que eu vou ficar no Brasil ou vou voltar ao meu país de origem, produzir, trazer? E aí teve um incentivo, eu nunca me esqueço, na época era um outro vendedor, falou, Fernando, vamos tentar comprar um pouquinho mais, pra gente tentar um desconto, porque a Sigvares está querendo se consolidar e tal. Aí foi o boom. Esses movimentos ao longo desses períodos é bem bacana, porque a gente veio construindo, né, o nosso time de vendas, o time de promoção médica, e agora a gente tem uma estrutura com promotores de vendas também dentro da estrutura. Hoje atualmente é bem grande, é bem diferente, né, a gente fazer a gestão de tudo isso. Mas a garra, a perseverança, o acreditar das parcerias fez com que a gente chegasse até aqui com toda essa estrutura para justamente a gente conseguir atingir a nossa missão, que é atender muito bem o nosso paciente. Lá na loja ele é o cliente, né? Que lá no médico ele se torna o paciente, mas é gratificante ver a satisfação dele em toda a jornada, né? Então todo o processo de compra. Ele vai ao médico, o médico faz um excelente atendimento, faz a explicação da patologia, qual é o melhor tratamento para ele. Ele sai do médico, vem para a jornada dentro da loja, é super bem atendido lá na Bandeirantes, tira as medidas, tem as explicações, utiliza o Sigmais, fica satisfeito com o atendimento. Sim. Mas não para por aí. Quando ele vai e começa a utilizar no dia a dia os produtos Sigvares, ele vai sentindo aquele alívio na perna, vai sentindo que o tratamento está funcionando dentro do processo, e aí é um ciclo que a gente deseja que daqui 6 meses ele volte e compre de novo na sua loja, que ele volte satisfeito, e se tiver algum feedback, nós estamos abertos, com os ouvidos bem abertos, para justamente escutar
processar e melhorar o processo dentro desse nossa jornada. Então, é uma satisfação enorme. Sim. Quando você diz de produto, o que você tem de linha de casual para o dia a dia que você pode estar explicando aqui para os nossos ouvintes, telespectadores do nosso podcast? Hoje a gente tem um portfólio que atende de A a Z. Você tem o custo-benefício e até o top produto, principalmente para a parte feminina, que é a Eversheer. Mas para a parte casual, nós temos os produtos preventivos, que é a Atitude, a Hobby, até a própria Traveno, que ela faz parte do processo de viagem, né? Uma comunicação bem bacana. Temos também os produtos esportivos, que faz a combinação, né? Uma situação mais casual, mas hoje a direção e a orientação médica façam exercício. Talvez é um dos melhores medicamentos que comprovadamente, quando você tem disciplina e se exercita, você tem um bom rendimento dentro da sua saúde. Então a gente também tem produtos para a parte esportiva. Então a gente tem um portfólio amplo para justamente atender todas as frentes e necessidades aí do nosso Hoje a linha suave compressão, que a gente chama de 15 e 20, ela é a linha Audace, né? A Audace para a parte feminina, a gente tem a Atitude para a parte masculina, e a gente tem uma variedade que é o produto que chama Hobby, que são produtos listrados, que é justamente para atender uma diversidade de público, né? Pessoas que gostam de um produto mais fashion, para não ficar a cor bege ali na perna, a gente também tem como atender essa parte da no nosso primeiro ato, que a gente estava conversando com o Alberto, quando ele falou do público da França, eles devem gostar bem dessa linha, né? No Brasil não está engrenando ainda, né? Ou tem? Você nota que está tendo um crescimento dela, ou o pessoal ainda vai na natural? O brasileiro ele é conservador, né? Pelo processo. Mas a gente tem um pedaço de público que sim, adere. Eu gosto muito de utilizar e até para demonstrar que é possível uma combinação, você com uma calça de sarja, com uma meia listrada, você fica também moderno, fashion. Sim. Então a gente também incorpora um pouco para abrir o leque e atender outras frentes, além do que é o nosso core business. Sim. O que eu percebo lá hoje em dia, uma pessoa que vai viajar, né? Vocês têm uma meia específica, né? Para quem vai viajar e que não tem uma prescrição médica, né? Não. Que é a Traveno, é isso? Traveno. A Traveno, ela surge justamente lá da França. Os nossos colegas da Sigvaris França desenvolveram um excelente trabalho de comunicação e a gente trouxe um desenvolvimento de produto para dentro do Brasil para justamente atender um público que é mais voltado para a parte de consumidor, o consumo, que não necessariamente tem uma doença atrelada. Então a embalagem é uma comunicação muito direta que se você olhar a embalagem, você deseja comprar para utilizar e ter a sua segurança, a sua saúde dentro do seu voo. Não só voo, a gente pode ser pessoas que andam de ônibus, trem, caminhão, enfim. Todo mundo que vai fazer uma viagem de longa duração, a nossa orientação é utilizar as meias de compressão Sigvaris. Sim. A meia hoje, que é o carro forte de vocês, é a Select Comfort? O nosso produto carro-chefe é a Select Comfort Premium. É um produto que tem uma variedade de modelos, tem a variedade de compressão, temos 15, 20, 20, 30 e 30, 40 milímetros de mercúrio, ou seja, ela é para abraçar todo tipo de paciente e é o carro-chefe da companhia. Sim, o que mais cai de receita para a gente é a 862, né, que é a linha Select Comfort Premium, e tem a linha de algodão, né? A linha de algodão. Agora talvez não é tanto o momento, mas no verão cai muita receita dela, né? Com certeza. É bom saber que existe, né, uma diferença, né? Às vezes a pessoa não sabe disso, né? O nosso time de promoção médica faz um excelente trabalho de levar ao médico as informações do nosso portfólio para ter a educação médica continuada, para entender que tipos de materiais também fazem diferença no tratamento. E quando o médico entende a importância de prescrever uma Select Comfort num momento e algodão super em outro,
faz muita diferença para o paciente. E a gente vive num país tropical. Eu, por exemplo, eu uso muitas camisetas e camisas no meu dia a dia de algodão, 100% algodão. Até pela transpiração, pela respiração do próprio tecido e da matéria-prima, faz com que você tenha uma leveza, um conforto maior dentro do produto. Então, algodão super, no nosso calor, cai muito bem. Sim. E existe uma variação. Às vezes a pessoa chega lá, o médico prescreveu para mim uma meia calça, média compressão 3/4. A gente queria entender um pouco as numerações, se você pudesse explicar para o pessoal como é que funciona isso aí, por favor. Com certeza. Quando a gente fala sobre 3/4, é aquela meia que vem até o joelho. Tá. Quando nós falamos de 7/8, que é a meia coxa, que é são pernas diferentes, né? É um par de meia, mas são pernas diferentes. E a meia calça, ela é a meia calça completa, né? Que vem até a barriga, que geralmente dá um conforto para as pessoas que usam saia, tem um estilo diferente. Então, às vezes é complicado quando a gente escuta 3/4, 7/8, o que é isso? Que número é esse, né? Então, pra gente é muito natural, mas eu sei que pro público é diferente quando recebe uma prescrição, como você falou, Fernando. 3/4, meia panturrilha, 7/8. Quando vem essa numeração, tem uma certa confusão, sim, mas é sempre importante, vocês sempre nos dão os feedbacks para justamente a gente voltar lá na parte médica e fazer a orientação correta, mostrar, explicar como que funciona para justamente a gente ter a cadeia toda correta no processo de venda. Sim, uma coisa que eu ia contar para vocês, porque antigamente ainda tem, né? Tem as linhas telefônicas lá, mas hoje funciona muito o WhatsApp. Uhum. Isso facilitou muito, porque na ligação era uma coisa, né? A pessoa ligava, você tem meia calça, 3/4, e para explicar por telefone. Hoje, no WhatsApp fica muito mais fácil. Você tira a foto, vem a receita, você fala, isso é uma 3/4. Você tem a receitinha? Tem a receitinha. Então fica mais fácil para você estar orientando a venda para o paciente, né? Para o usuário. Então é interessante essas coisas que acontecem, né? Na parte de compressão, quando se fala de meia, né? E me fala um pouco da parte comercial também. Hoje vocês têm quantos representantes comerciais aqui no Brasil? Hoje nós temos um time de mais de 45 propagandistas, mais de 30 vendedores no Brasil. Nós temos 5 gestores de vendas espalhados no Brasil. E o Brasil ele é um país de muitos desafios. O mix de produto que se vende no Nordeste é diferente do Sul, que é diferente do Centro-Oeste, que é diferente entre São Paulo, Rio e Minas. Então é um desafio porque a gente tem que trabalhar o atendimento customizado. A nossa prestação de serviço é um desafio porque são línguas diferentes, são formas e culturas diferentes, mas eu acho que esse mix dentro do nosso país faz a gente ter um jogo de cintura muito bacana. E é um desafio muito grande, né? Atender todo esse público, o norte do país, chegar lá a informação, sempre é um desafio para a gente. A gente tem também os desafios logísticos, então trabalhar na parte comercial de vendas e promoção médica é um desafio muito bacana, porque não deixa a gente parado. Faz a gente ser dinâmico, entender a dor ou o que o nosso parceiro comercial precisa para justamente a gente ter o melhor atendimento para o nosso consumidor. Então é um time assim que eu chamo eles de diamantes e a pedra bruta precisa ser lapidada. A gente tem bastante atrito no sentido do desenvolvimento de negócio, até porque a gente deseja sempre ter uma parceria ganha-ganha em todos os aspectos. O consumidor ganhando, o lojista ganhando, com certeza a indústria vai ganhar e é isso que a gente preza aqui com os parceiros. Porque se torna aquele triângulo, né, que a gente estava comentando, né? Fica todo mundo satisfeito, a gente consegue dar o suporte para todo mundo, né? Para você ter uma ideia, hoje a nomenclatura da Sigvaris, ela tem tamanho P123, M123. Eu sou da época que era curta, normal e longa, né? E sou da época também que a 862 era 282. Quer dizer que então é legal você explanar isso pra gente, porque às vezes a pessoa fala, não, eu comprava a curta. Então hoje a curta ela virou 1, né? Isso.
Então esses são os desafios de marketing que eu converso bastante com o Alberto. Todo mundo hoje quer ser rápido, né? O você no WhatsApp não é mais VOCE, é VC, né? É. Então a velocidade das coisas estão diferentes, então a numeração, claro que te traz padrão, porque o que é curto para um, o que é normal para outro. Então a gente entendeu que dentro da nossa nomenclatura de produto, quando você traz o P1, a gente tem sim o curto ainda lá, mas é justamente para a gente acelerar o processo na venda. Eu sei que às vezes fica um pouco confuso, mas quando o consumidor já degusta, né, utiliza o nosso produto, ele já chega na sua loja falando: olha, o meu é a 862 P2. Ele já dá a aula, né, pra gente. Sim. Então a gente tentou traduzir ali dentro do processo uma nomenclatura rápida de fácil entendimento. Sim, eu achei que facilitou muito Uhum. a comunicação, né, a venda do produto. E a gente sabe que eu entendo que esse tamanho 1, 2, 3 justamente também ajuda nesse país dentro do país, né? Que é o Brasil, é tão grande que é um país com vários países, dá a impressão. Quando você fala assim, norte e nordeste, às vezes lá sai tamanhos mais curtos, ou tamanho 1, por causa da estatura do pessoal. O mix de produto é muito interessante. Se a gente pegar hoje em São Paulo capital, que tem a Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste, a gente tem públicos diferentes. Tem um tipo de público na Zona Leste que é diferente da Zona Sul, e esse mix de produto a gente tem que gerenciar muito bem para conseguir atender quem tem lá. Como, tem pessoas de menor estatura. Tem concentrações em alguns locais que faz muita diferença. Então, é importante estar atento a isso para a gente vender o produto certo para a pessoa certa. Sim, regionalizar o produto com, né, a necessidade daquela região, né? Sim. É importante isso aí. E também tem várias subdivisões, né? A gente sabe também que dentro da linha tem com ponteira, sem ponteira. É muito importante a gente focar agora, queria que você desse esse feedback para aqui as pessoas que estão assistindo o nosso podcast, porque tem pessoas que falam assim, prefiro com ponteira, porque por uma estética talvez, mas existe a compressão na ponta da meia? Não, todo tecido, né? Nós estamos usando a calça jeans. Isso eu aprendi com o Alberto. A calça jeans, ela tem uma certa compressão. Eu não sei precisar qual é a compressão, mas ela tem alguma certa compressão. Lá na ponteira pode até ter, mas ela não é relevante para o processo do tratamento, né? Os produtos que têm a ponteira ou sem ponteira, é muito interessante que a gente tem um treinamento que oferta 5 pares e acredita no processo, para justamente a gente quebrar essa barreira, porque como eu falei, o brasileiro ele é muito conservador. E quando nós estamos no treinamento junto aos parceiros comerciais, é muito engraçado, porque quando eu faço a pergunta para os vendedores, para os balconistas, vocês vendem mais ponteira aberta ou ponteira fechada? É unânime a resposta. A gente vende mais ponteira aberta. Qual que é a minha segunda pergunta? Por que vocês vendem mais ponteira aberta? Porque o cliente gosta. Mas a gente precisa pensar que o cliente ele conhece pouco sobre Sigvares. A Sigvares conhece muito, a Bandeirantes conhece muito sobre Sigvares. E muitas das vezes a gente não oferta o produto ponteira fechada porque a gente tá ali na correria do dia a dia ou porque é habitual vender só a ponteira aberta. Automático, né? É muito automático. Então nos nossos treinamentos da oferta dos 5 pares é justamente para isso. Todo mundo tem um chinelo de dedo, mas todo mundo tem um tênis. Não sei se você já usou uma ponteira aberta com sapato fechado, com tênis. A sensação não é tão boa. E é por isso que a gente oferta a ponteira aberta e a fechada, para justamente o paciente ter um maior conforto na sua utilização e ter maior aderência ao tratamento. Então essa prestação de serviço que nós podemos e devemos oferecer junto ao nosso consumidor é super importante, porque todo mundo tem um sapato aberto e um sapato fechado.
A ponteira, ela é vou falar, é um conforto ali dentro do nosso processo. Então, a oferta é super importante. E o nosso desejo é que a gente venda as duas. Não só pela venda, não é só pelo lucro, mas sim para prestar um serviço e ter o nosso paciente, o nosso consumidor, ter o maior conforto dentro da utilização do nosso produto e já voltar a comprar mais 2 pares lá na sua loja, uma ponteira aberta e uma ponteira fechada. Sim, porque você acaba usando em 2 ocasiões, né? Sim. O mais difícil que eu vejo às vezes é realmente sair do automático, né? Porque a pessoa vai lá, já está acostumada a usar uma sem ponteira, mas foi legal você explanar isso, que realmente a meia, se ela comprar uma sem ponteira, que ela já está acostumada a usar, para ela levar uma com ponteira, eu acredito que ficaria muito mais confortável usar um sapato, né? Agora, com um chinelinho, a ponteira aberta, né? Que tem esse diferencial. E vocês também têm a linha, como você disse, a esportiva, né? Eu queria seria importante a gente falar aqui com o pessoal, porque a gente vê na internet a linha Up, que é uma linha esportiva também. Sim. Mas no Logista é uma outra linha esportiva. Que você falasse para nós a diferença dessas duas, né? Que tem, porque às vezes as pessoas falam assim, mas é a Up. Não, a nossa não é a Up, né? Sim. A gente trabalha com outro tipo de meia esportiva na loja, que tem também uma grade diferente de tamanhos, eu acredito, inclusive cores não tão específicas como, não tão com tanta diversificação de cor, né? A Up tem, né? A nossa não, ela é preta e branca, né? E eu queria que você pudesse falar, por favor, dela. Muito legal, essa pergunta é bem interessante, porque o produto que nós trabalhamos nos parceiros, né, nas casas cirúrgicas, nos materiais ortopédicos, é o produto chamado Performance. A Performance, ela já é um produto de longa data, é o produto que nós trabalhamos na promoção médica. Os propagandistas levam informações para o médico para justamente ele prescrever. E o nosso grande desafio hoje é que o médico prescreva, por exemplo, uma Select Comfort e no mesmo receituário, na mesma prescrição, ele coloque também a indicação da Performance. Essa é a nossa frente junto à parte da promoção médica que trabalha junto ao médico lá no consultório. Então, o direcionamento para os parceiros, ele tem um aspecto mais, vou falar, tratamento medicinal com saúde. Então, esse é o nosso foco com a Performance, que é o produto esportivo. Já a Up, ele nasceu de uma ideia que é muito parecida com a Traveno. É para aquele público que não necessariamente foi ao médico, não necessariamente tem uma doença atrelada, mas ele é muito focado na saúde. Então a comunicação da nossa embalagem, tanto da Performance como a Up, são comunicações muito diretas ao público, para mostrar a necessidade e despertar o desejo de compra do produto. Em termos no aspecto de compressão, eles são iguais. 20 a 30 milímetros de mercúrio, ponto. A finalidade para a patologia ou para a saúde, ela é a mesma. Mas o design do produto, ele tem um design diferente um para o outro, justamente por essa segregação estratégica entre a parte do médico, que a gente leva a Performance, quanto a Up para o consumo. Então essa é a grande diferença. A gente vai atender o público da mesma forma, mas são frentes e estratégias diferentes dentro da nossa estrutura como Sigvares. Não, é legal, porque a gente falando desse assunto, porque quando eu falo que a empresa é séria, isso é importante vocês que estão assistindo a gente aqui. Eles têm a venda, existe a venda do site que não atrapalha a venda do lojista. A gente quer deixar isso bem claro, porque a gente está falando muito da parte comercial, do produto em si, né? Então, não se cruza, são produtos diferentes, realmente, porque tem um receituário diferente, é uma meia que tem um toque diferente, eu acredito, porque eu já cheguei a pegar na mão, assim e tal. Então é importante que fique claro que existe uma diferença, né, dos produtos, né? E eu trabalho com a Performance e trabalho também com a Polaina, né? A Polaina é toda colorida, né? E é bem, bem interessante. Teve uma vez aqui na cidade de Jundiaí, teve uma corrida que nós participamos ali, nós fizemos as vendas
pros corredores, né? Uhum. E o pessoal passava e foi sucesso, teve bastante aceitação. E Polaina era a sensação. É um produto diferente. A nossa recomendação como empresa, como Sigvares, é a utilização no ato do exercício. Porque muitas das vezes a gente olha o produto não tem o pé, fica a pergunta, ué, mas vai fazer a função, não vai? Então, é claro que existem estudos e tem comprovações dentro do desenvolvimento do produto que a nossa recomendação para Polaina, que é o produto que só fica ali na canela, na linguagem popular, é para que utilize no ato da atividade física. Então vai correr, vai fazer o triatlo, né? Que tem que nadar, andar de bike e correr, é um produto que te ajuda dentro ali do processo. Então a diferença ali da Polaina é justamente na utilização quando você está fazendo exercício. Sim. E são coloridas, né? É para chamar a atenção. Eu gosto, sabia? Eu pratico esporte, faz um tempinho que eu tô fora desse ramo de esporte aí, mas eu gostava e usava Polaina. Você põe uma meia, põe a Polaina ali, acabou. Funciona muito bem. Funciona muito bem, é prática, pequenininha. Porque a Polaina, que a gente fala, ela pega só aqui na região da canela e panturrilha. Exato. Né? Então você fica com os pés livres, não chega muito próximo do joelho, né? Mas é uma meia que eu gosto eu indico também bastante lá no nosso ponto de venda, lá na Cirúrgica Bandeirantes, né? Subindo um pouquinho, a gente sabe que a Sigvares tem a 7/8, que é a meia que a gente estava falando. O pessoal fala que às vezes reluta um pouco na 7/8, mas ela tem alguns detalhes nela que faz com que a meia não caia, né? Que tem todo um cuidado, né? Se pudesse explanar pra gente, por favor. Nós temos um produto que é a Evershear. O produto tem um silicone aqui na banda, que fica aqui na parte de cima da coxa. É um produto, é uma patente da Sigvares, esse silicone. Olha que legal. Que ele é mais respirável dentro do que foi desenvolvido. E a 7/8, hoje o volume de vendas ela até ultrapassou a meia calça pela praticidade de utilização. E muitas das vezes você tem alguma complicação na parte de cima, né, que a panturrilha não, ela vai fazer o seu trabalho, a panturrilha, mas com mais eficiência a meia coxa. Então é um produto que vem ganhando o gosto do público feminino, tem a sua praticidade, vai ao banheiro, é prático, né? Você vai lá fazer sua necessidade e não precisa, como a meia calça, ter mais um trabalho no sentido da praticidade. É um produto que ela tem a sua aderência ali na coxa, justamente pelo silicone, e quando o médico tem uma indicação é justamente porque você tem alguma parte na sua coxa que precisa do tratamento com uma compressão ali na sua coxa utilizando o nosso produto, o 7/8 meia coxa. Sim, é legal, porque eu percebi que depois da pandemia acabou tendo uma crescente na venda da 7/8. Sim. Eu tenho pedido com mais frequência. Tem acabado o nosso estoque mais da 7/8. Basicamente, a compra da 7/8 ela está quase que equiparando com a 3/4. Olha que bacana. Eu percebi isso nos últimos pedidos que eu tenho feito. Porque a gente faz o pedido, o carro forte lá e sempre que o carro-chefe, né, que sempre puxa o mercado é a 3/4. 3/4. 3/4. Mesmo suave, com ponteira, sem ponteira ou média compressão. Mas eu tenho notado que durante o período de compra eu tenho que pegar e falar, não, põe uma 7/8 também. Tá precisando comprar um pouquinho mais? Não, completa com 7/8. Porque tá tendo uma demanda maior dela. Percebi nos últimos, acho que não sei se é pós-pandemia, né? Foi. Não sei se você notou que depois da pandemia o problema vascular aumentou, né? Justamente após o período da pandemia, a gente tem acompanhado, porque a gente conversa bastante com a produção, para a gente ter a preparação dos forecasts, que é uma previsão do que nós vamos vender. É bem complexo, porque a grade de produtos é bem diversificada, mas a gente fez os estudos dos últimos 5 anos e realmente a 7/8 tem evoluído muito na parte de vendas. Eu acho que a aderência, a gente também trouxe, por exemplo, a Evershear Nude com 5 tons de nude que são bem diferentes, mas as outras cores que são mais escuras. Isso traz uma leveza e uma transparência
para nossa consumidora. Então acho que ela usando uma saia, ela se sente confortável. Justamente a indicação do médico também. O médico também entendeu que o tratamento com a 7/8 ele é um ator, um ator bem importante para o tratamento. Então essa evolução de vendas realmente está acontecendo e a gente vê isso nos números. E quando vocês lançaram a linha Eversheer Nude, é interessante porque eu falo com o pessoal lá, gente, nude não é cor, nude é tipo. E é muito engraçado, porque o pessoal fala assim, mas acabou a nude. Mas aí eu pego, né, o cliente fala assim, o cliente não, às vezes pega o balcão e diz, mas é a cor? Não. Fala, então tá entrando na mente. É legal você falar sobre isso, porque nude é tipo, né? É o tipo, é a tonalidade para ter aquela transparência. E é bem bacana porque quando a gente fez os estudos de cores e a gente fez o batismo muito próximo a gente colocou as nomenclaturas das cores muito próximo às cores de batom, maquiagem, para justamente ter essa conexão e fica fácil para a mulher identificar canela, cappuccino. Então é bem bacana essa transição e a gente fez uma quebra de paradigma do mercado. É a única empresa que tem variedade de cores para justamente quebrar aquele paradigma da perna de boneca, aquele tom de bege da avó. Então a gente trouxe esse produto que é um sucesso de vendas para nós, para justamente atender de novo de A a Z, para a gente atender todas as frentes, todos os tons de pele, para a mulher se sentir com uma transparência que ela gosta. O nosso público, a brasileira, né, ela tem muito esse aspecto de ser fashion, de estar bonita, então a cor estar adaptada. Então a gente trouxe essa novidade para o mercado, que já não é tão novidade, a gente já está consolidado, mas a gente tentou quebrar uma barreira da perna de boneca, da meia da avó, para justamente trazer todo o público, os jovens que gostam muito, então foi um desafio para a gente. Sim. E ela também divide, né, em suave, média e alta, né? A Eversheer hoje a gente tem na frente da 20 e 30 milímetros de mercúrio, que é justamente a maior camada de compressão e de venda que nós temos dentro do nosso portfólio. Eu sempre tenho já alguma coisa lá sempre de pronta entrega na nossa loja, mas às vezes o pessoal, eu queria essa, na ponteirinha fechada, tamanho tal, aí a gente pede, inclui, o pessoal gosta, é uma meia que tem ganhado também notoriedade aí na linha. Sim. Ela é uma linha que eu gosto, né? Antigamente ainda existe a Eversheer padrão, né? Tem, ainda a gente trabalhou para incorporar as cores que eram a natural e a natural escura. E com o leque de cores que surgiu dentro do lançamento, a gente foi adaptando o mercado para justamente não ter a quebra de quem já utilizava a natural, por exemplo, a cor natural, para continuar a confiança do nosso cliente. Então, a gente trabalha as transições comunicando dentro do Sigmais junto aos parceiros para falar, olha, agora a natural escura é caramelo. Então, essas transições, a natural se tornou outra cor. A gente vem trabalhando no mercado justamente para a gente dar continuidade e para não perder ninguém no meio do caminho. Então, essa comunicação é super importante. Foi até no nosso primeiro ato que eu conversei com o Alberto, que a caixinha, né, mudou. E aí a gente vê a transição da cor na caixinha. É muito legal isso aí, né? Chama a atenção do usuário, né? Sim. E aí você também tem a linha materna, que também ultimamente tem crescido. Sim. O ginecologista tem aderido mais, né, ao uso da meia, né? E esse é um trabalho, de novo, dentro do ciclo da venda. É um trabalho de excelência da promoção médica, que vai até o ginecologista obstetra para explicar qual é a importância da compressão no seu pré-natal ali, na sua orientação e no seu protocolo. Geralmente o ginecologista obstetra ele vai lá prescrever as vitaminas, os cremes, e muitos têm a adesão de colocar dentro desse protocolo, junto às grávidas, né, quem está ali fazendo acompanhamento, a meia de compressão Sigvaris. Então a gente tem na Audace,
que é a compressão 15-20, que é a parte preventiva, e nós temos também na Select Comfort Premium, que tem 20-30, 30-40 com algumas ressalvas, mas os carros-chefes da companhia faz bem o atendimento a esse público. Sim, é legal a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, que na verdade, né, a meia materna, ela vai ter ali um ganho da barriga, né, da mulher grávida, né, mas não que uma gestante não poderia usar uma 3/4 ou uma 7/8, Sim, com né? certeza. Claro que desde acordo com o prescritor, que é o médico, né, respeitando sempre. O médico, né? Porque ele sabe ali o ponto certo, né? Sim. A orientação médica é sempre importante. Quando a gente recebe algumas situações no saque, a gente sempre pede para o paciente, para o cliente retornar ao médico para ele fazer a orientação correta. Mas sempre existe as dúvidas, né? Existe compressão na parte onde fica a barriga, porque está crescendo. Então, como o produto é elástico, né? Conforme o crescimento ali da barriga, o produto vai se adequando. É claro, depende do período, você também tem que revisitar as medidas, né? Mas realmente não tem problema algum utilizar uma 6/3/4 panturrilha, uma 7/8, meia coxa, não há contraindicação. E se houver, o médico vai colocar isso pra gente na hora da compra. Sim. Detalhe que a materna você acaba tendo um ganho na sustentação até da própria barriga. Então, as gestantes já me relataram isso lá na nossa loja, né? Esse é um bom feedback. E o pessoal fala também, eles ficam preocupados justamente com a compressão na região da barriga, mas ela não tem compressão ali, né? A compressão vem até a virilha, aproximadamente. Né? Essa é a grande dúvida, e é como tinha falado anteriormente, até a calça jeans tem uma certa compressão, né? Mas quando chega aqui na parte da barriga, o corpo humano ele é lindo, né? A estrutura é muito linda, porque a estrutura da barriga ela já é uma proteção para quem está ali dentro. E a compressão que vai ali na parte de cima da meia, ela não vai ter relevância nesse sentido. Então, existe a indicação, é claro, só se houver uma contraindicação que não é para utilizar. Mas fora isso, pode utilizar tranquilamente. Sim, como eu te falei, ela tem tido uma crescente também. Muito e bacana. Não só a suave compressão, mas a média também, né? Então, realmente é um mercado que está virando realmente para compressão em pernas, né? Porque com o passar do tempo foi vendo a necessidade e o resultado positivo que cria, né, para o usuário, né? Uma linha também importante que o pessoal fala, que a gente estava falando até no primeiro ato, né, que são as antitrombos, mas ela tem duas divisões, né? Eu acho que no primeiro ato a gente falou só de um tipo, mas tem mais dois tipos, não é isso? Isso. Nós temos o produto que nós chamamos de 400, que é a estéreo. Ela tem no modelo panturrilha 3/4 e na meia coxa 7/8. E nós temos um produto que é não estéreo, que também tem na panturrilha e na meia coxa. São duas frentes diferentes para atender também públicos diferentes, né? Isso também demanda bastante o que o médico solicita. E é muito bacana porque esse produto ele tem protocolos em hospitais de nome, né? Quando você tem como referência o Einstein, o Sírio-Libanês, o 9 de Julho, Oswaldo Cruz, que são hospitais de ponta nesse sentido, existe um protocolo de utilização desse produto quando vão fazer as cirurgias. É muito bacana. Sim. É a segurança, né? Eu falo que é muito importante. Se o médico está prescrevendo ali, é porque o médico está tendo um cuidado a mais com o paciente, né? Exato. Está com um carinho focado a mais ali no paciente, né? Mas claro, é importante sim na cirurgia o uso dela. E a gente tem notado também uma crescente muito da meia antitrombo, né? Sim. E o homem que quer usar meia, tem algumas linhas que são masculinas, né? A gente tem o desenvolvimento aqui no Brasil. Então, nós criamos um produto que se chama Atitude. Ela tem na apresentação canelada, tem na apresentação lisa. É um pouco mais séria no sentido das cores, né? Preta, marrom, caqui. Justamente para atender o público masculino
que tem a sua certa barreira de ir ao angiologista, ir ao vascular para ver sobre as varizes. Mas eu reforço que depois da pandemia, como a parte de trombose, doenças venosas se popularizou nesse sentido, a crescente do público masculino utilizando as meias de compressão também é uma crescente. Então a gente tem um produto muito específico para atender esse público. Eu pego algumas receitas lá e já tenho notado que tem um público masculino que está migrando da Select Comfort, obedecendo a compressão, Sim, para essa linha masculina. que bacana. O pessoal chega e fala assim, viu, mas eu queria... Tem a preta, porque eu trabalho de social, né? Tem a caque, Sim, a canelada, sabe o que o pessoal gosta? Porque diz que é fácil para você pegar ali na hora que você está vestindo. E o homem quer praticidade, né? A mulher tem todo um cuidado, né? O homem já é mais... E geralmente a gente até trabalha nas técnicas de vendas, naquela da oferta dos 5 pares, a gente também, junto ao lojista, a gente compartilha a nossa ideia que quando existe o casal, geralmente a mulher toma a frente e faz as compras, né? E quando a mulher já vai lá na loja comprar uma Evershear, uma Select Comfort para ela, você não precisa fazer a conversão sobre a teoria da compressão para ela, porque ela já sabe, já comprou, entende que funciona o produto. E aí a gente sempre fala, olha, faz oferta, fala para ela levar de presente uma meia preventiva para o marido. Se ele é um advogado, ele já utiliza, né, o seu terno, já vai elegante, então a Atitude, que é uma meia canelada, é um produtaço para atender também esse público. Sim. Falando na parte um pouco comercial, explica pra gente como que funciona a parte do Sigmais, a pessoa faz um cadastro, aí ali no ato ela tem um X de desconto, como é que funciona? Como foi explicado pelo Alberto, ele é o ciclo da venda, primeiro precisa ter o produto disponível lá na loja, a gente faz a indicação lá no médico, a gente também faz a divulgação do Sigmais no médico, e o médico faz a orientação dentro do nosso próprio bloco receituário, ele faz a indicação ali para o paciente vai até a loja. É um programa pro paciente muito bacana, porque ele é fácil, ágil, ele faz lá o seu cadastro, coloca as suas informações básicas como qualquer cadastro, nome, endereço, qual que é o seu contato, e a partir daí ele recebe um SMS ou um WhatsApp com um voucher de desconto, um cupom de desconto, no seu cadastro, bem no ato, de R$20, e lá na loja ele faz a conversão. E a gente tem o cashback na hora, e a gente tem as nossas estatísticas que 75% das conversões de vendas do cashback é na hora. Então eu fiz o cadastro, dei baixa no meu cupom, na hora eu já recebi outro voucher de R$20 e dentro desse voucher eu fiz a conversão, a compra de no mínimo 2 pares. Então o paciente está sempre assistido ali e ele é um programa que está para o varejo físico apenas. E é bem legal dentro desse processo, justamente para aumentar a taxa de conversão na loja, levar o cliente para sua loja para justamente fazer aquilo que você falou, Fernando, de comprar outros itens na sua cesta, e a gente trabalhar junto com o parceiro comercial no sentido de impulsionar o consumidor para a loja. Então deu 4 meses, a gente começa a esquentar o lead, né? Começa a fazer acesso a ele, falando, olha, tá na hora de você fazer a troca das suas Sigvares, pela durabilidade de 6 meses. Nos aniversários falar, olha, parabéns. Quando a gente faz a orientação de como lavar, como cuidar do seu produto, não utilizar anéis, cuidado ao não colocar na máquina. Então a gente vai com uma série de orientações para estar próximo do consumidor e justamente ele sempre lembrar da Sigvares, e quando lembrar de Sigvares ele vai até a sua loja e vai ser bem atendido. É legal porque funciona, realmente é um programa que eu acredito. Eu lembro que quando a gente conversou também, eu falei assim, puxa, Bruno, só que é ruim de cadastrar. Ele falou, não, a gente já mudou, tá mais prático. Eu lembro que foi um ano que a gente conversou sobre isso, né? Foi. Falei, ó, a gente faz tudo, mas ele falou, não, Fernando, agora tá mais prático. E aí foi o que deu o boom do nosso ranking, né? Eu fiquei super feliz que
naquele momento a gente juntos aproveitou a oportunidade para mostrar a evolução do programa e foi muito bacana da sua parte de falar, vamos agora, mas vamos fazer já. Testou, sentiu ali que tá mesmo mais ágil, já foi orientar o seu time de vendas lá no balcão e o resultado veio, né? Um ano depois a gente veio aqui para fazer o reconhecimento junto a você dessa parceria por ter acreditado no programa, porque com certeza o seu faturamento, as suas vendas, elas aumentaram, não só como Sigvares, mas também para outros produtos dentro da sua cesta. E a gente ficou muito feliz e parabéns pelo excelente trabalho que foi realizado. Foi bem legal, falei, e assim, a gente que está aqui nos bastidores, né, a gente fica na retaguarda da loja hoje, né, mas Sigvares assim, ó, o pessoal vai lá, visita a gente, pergunta se está tudo bem, se está tudo ok, canetinha, fitinha métrica para medir a perna do paciente. Vem com os coffees, que são maravilhosos, aí vem o salgadinho, o motivo pessoal. Então, é uma coisa que é uma engrenagem, é um triângulo que funciona. Exato. Por isso que é um parceiro mesmo que a gente... Eu queria trazer muito vocês pro podcast, né? Aqui pro TVCIR, para contar que é uma empresa que cuida mesmo de tudo, né? Ela tá de olho em tudo. Olha que legal. Você fez o cadastro do Sigmais, mas ali você não está com dinheiro ali na hora do cashback. Ele tem uma validade de 30 dias, de 30 né? dias. Ela pode... Geralmente acontece... Sabe onde acontece isso? Às vezes no final do ano. A pessoa vem, compra, recebeu o 13º que está naquele time ali, ela volta, olha, no final do ano foi batata isso. Pessoal, olha, eu recebi um cashback, daí a pessoa vinha, eu contando uma história, vou fazer o caso de novo. Quando a pessoa faz o caso, ela fala, não, mas você tem um cashback. É por isso que não tá dando certo. Aí a pessoa dava o código do cashback e vinha o cashback, né? Aí comprava o segundo par. Então é muito interessante esse trabalho que funciona, que dá certo. E é um parceiro que a gente quer levar assim pra vida toda, né? Meu pai, na época, meu pai sempre gostou da Sigvares. Bacana. Te agradece. Já faleceu faz 3 anos, mas ele sempre falava assim, não, é uma empresa que ela soma com a gente, né? Tá sempre somando. É um produto que tem qualidade, né? E a gente acreditou sempre no trabalho, né? Então é uma empresa que a gente gosta muito. Que bacana. E você, todo esse tempo de Sigvares, viu muita coisa acontecer, né? Vi. O que é de mais engraçado que você já viu aí, igual eu falei com o Alberto, agora é sua vez de relatar para nós, Bruno. O Alberto já até comentou, né? Quando ele chegou lá na Sigvares, quando ele entrou, eu falei, nossa, o cara parece o Falcão, com óculos redondo, dourado, com um blazer, que eu falei, meu, parece o Augustinho Carrara, né? Então, são momentos engraçados que a gente tem, e lá da Sigvares a gente tem um lago que parece ter um formato tipo de meia, e lá tem uns peixes, né? E quando eu entrei, eu era bem novinho e a gente ia lá e pescava o peixe, porque no final do expediente ali, eu era estagiário, a gente fazia a pesca ali e o presidente ficava muito bravo com a gente, né? Dentro do processo ali, até brigava, falava, quem eu pegar pescando, já sabe, hein? Vai pra Avenida José Benassi, que é a rua ali falando, você vai pra rua, hein? Então, no começo, como a empresa era muito pequena, tinha essas coisas que eram muito engraçadas, a gente conhecia todo mundo dentro, hoje a gente já, pessoal lá da produção, tem gente muito nova que você nunca viu, né? Sim. E como eu vou pouco à fábrica agora, pela função de viajar muito, tem umas coisas que são muito engraçadas. E a gente brincava, né? Que quando não funcionava mais as coisas lá nos Estados Unidos, na fábrica dos Estados Unidos, eles mandavam todas as coisas para cá, como eu falei do notebook. E a gente fazia o melhor, né? Com o processo e o pessoal falava, nossa, vocês estão ainda utilizando esse notebook? É a função. E é engraçado porque essa evolução impacta muito a gente. Quando a gente olha para trás e vê os maquinários, os teares, como era e como é hoje, a própria infraestrutura que a gente tem hoje e como era, vou falar que é engraçado neste sentido, pela evolução das coisas e como a gente conseguiu construir uma situação muito sólida aqui no Brasil. Sim. E um fato, tem uma coisa que eu tô lembrando agora aqui vagamente. Eu lembro de você bem moleque, passando lá na loja. Foi. Não é? Foi. E aí hoje você já tá aí como
gerente de vendas, né? É a evolução, é a oportunidade que a Seguivares dá também para as Também. pessoas, né? É uma empresa que eu sou muito agradecido à empresa, porque tudo que eu tenho hoje foi construído através dela. Eu entrei como estágio e fui passando por 6 funções dentro da companhia. E ela sempre nos dá oportunidades. E é claro, você precisa se preparar. Muitas das vezes as pessoas ficam esperando que a empresa faça por você, mas você tem que fazer por você mesmo. Você tem que entender que se você investir no seu desenvolvimento, educação, de você ter garra, comprometimento, ser proativo para as coisas, com certeza vai chegar um momento que alguém vai estar olhando para você e a oportunidade vai pintar e você tem que estar pronto, porque ela não vai te avisar quando vai chegar. Sim. Então, que eu sempre tento demonstrar para quem está perto da gente é justamente isso, de se preparar, de entender o contexto, de abraçar as oportunidades, porque elas vêm. E quando ela vem, você tem que estar pronto para ser o escolhido para executar aquela função. Então, a preparação é super importante. O investimento em você mesmo é super importante. E muitas das vezes não acontece no momento que a gente quer. Acontece no momento que precisa acontecer, né? Tudo tem um tempo, né? Tudo. Existe uma linha de tempo, né? E às vezes o seu tempo não é o tempo da empresa, Não. mas o tempo chega. Chega. Né? Eu falo com o pessoal lá na loja, que assim, lá na loja a gente não tem muito a oportunidade, às vezes, da variação do cargo. Uhum. Mas a gente sempre incentiva o pessoal, Ótimo. e é comissão, e ajudar. Porque é importante isso, a gente está sempre motivando, né? E é importante, às vezes, a empresa, às vezes você fica ali engessado numa situação, mas ela está te motivando. Sim. Né? E eu vejo que a Seguivares tem essa, além de não engessar o paciente no cargo, o paciente não, desculpa, o funcionário no cargo, ele faz com que o funcionário cresça, né? Sim. Um dos valores da companhia é cuidar das pessoas. Sim. E essa atenção no como, no porquê e no que a gente faz é super importante. A nossa missão, o nosso segmento, por exemplo, a loja a Cirúrgica Bandeirantes, ela tem uma missão tão linda dentro da sociedade, porque vai alguém dentro da sua loja que ela não está indo comprar um carro ou um bem material. Ela vai porque ela tem uma necessidade muitas das vezes e ela está sentindo algum tipo de dor, ela está triste. Sim. E o seu sucesso, eu tenho certeza que o seu sucesso é porque você faz um excelente atendimento. Sim. E a nossa missão, né, como empresas, ela é muito nobre porque a gente devolve para a sociedade alguém que chegou talvez com muita dor. E quando a gente devolve alguém para a sociedade, como o Alberto falou, daquela criança que começou a andar, e você deve ter muitos casos dentro lá da sua missão, é muito gratificante isso. Porque o lucro vem, ok, ele é importante, mas a gente devolver alguém para a sociedade melhor do que chegou dentro das nossas empresas, eu acho que é a parte mais gratificante que a gente tem dentro do nosso trabalho. E é isso que nos move dentro da Seguivares. É isso que faz com que a gente pense em cores diferentes. É isso que faz com que a gente pense em estratégias diferentes para que um público seja bem atendido dentro desse processo. E não é diferente para dentro, para os colaboradores e para os parceiros. A gente anualmente faz uma convenção de vendas para investir no desenvolvimento dos nossos negócios e também na parte pessoal e profissional de cada um colaborador ou de um parceiro como representante comercial, que é tão importante dentro da nossa estrutura. Sentir a necessidade ali, né, do momento, né? E nessa sua carreira da Seguivares, a gente falou dos momentos engraçados e tem os momentos tristes, né, que te comoveu. Você tem algum para contar pra gente? Eu tenho. Vou falar assim que não é a parte triste, mas quando a gente completou como empresa, né, desde a matriz lá da Suíça, 150 anos, a gente aqui teve um evento no Brasil assim muito único, porque você estar numa empresa que completou ali 150 anos, agora já tem 160, mas com 150 anos, é uma emoção muito grande, porque eu fico imaginando quantas pessoas passaram e já utilizaram os nossos produtos no mundo, que tem a sua satisfação, que teve os seus feedbacks,
Mas a gente teve aqui, dentro desses 150 anos, um evento junto aos Correios, e foi feito um selo dos Correios para a Sigvares, com a referência dos 150 anos. Puxa, que legal. Eu fiquei pensando, nossa, como eu tenho a sorte de estar numa empresa que tem um reconhecimento deste tamanho, e quanta coisa ela já passou, nós já passamos lá no passado, o histórico para a gente chegar até aqui hoje, e vocês também fazem parte disso, né? Mas me emociona muito, porque o reconhecimento de toda essa história e a gente fazer um pedacinho da parte disso, da sua contribuição para que essa história continue acontecendo, é uma satisfação enorme. Legal. Então a gente está basicamente agora chegando no encerramento do nosso segundo ato aqui, que foi com o Bruno, uma pessoa muito bacana, né, que participou agora com a gente, né, desse segundo ato. Foi muito legal. O Alberto também, que participou do primeiro. Eu tenho contato muito também com a Dione, que é representante comercial, que me dá sempre um suporte, que me aguenta nas brigas. Dione, não sei o que, pelo amor de Deus. Vai lá, Fernando. Aí eu passo o pedido e falo assim, ó, Dione, segue pedido, siga e entrega. Quer seguir vários, entrega. Porque tá em Jundiaí. Dione, eu tô com um pouco de urgência, tá? Cirúrgica, retira. E assim a gente vai levando, né? E vai tocando o barco. Então eu queria agradecer a sua presença. Você pode fazer as suas considerações finais, Bruno. E foi um papo muito legal. Você pode ver que se a gente ficar conversando, vai embora, né? Vai embora. A gente tem muito conteúdo. Muito. Por favor, Bruno. Fernando, obrigado. Você faz parte do nosso progresso e a gente conta muito com vocês, com todo o time da Cirúrgica Bandeirantes, com a família Bandeirantes. É fundamental você estar no mesmo território que a fábrica está, e é uma troca muito bacana. Não poderia ser diferente o reconhecimento do Sigmais, de uma empresa que está dentro da mesma região que a fábrica está, e para a gente é uma satisfação enorme de vir aqui compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, das nossas experiências junto ao seu público, junto aos seus clientes. Estar aqui realmente é um motivo de satisfação. Continuem aí usando Sigvares, busquem a Cirúrgica Bandeirantes, que é um parceiraço nosso, e eu tenho certeza que a gente contribui para um mundo melhor. Eu acho que a nossa missão de vida aqui é levar um mundo melhor, porque a gente já tem muitas dificuldades aí fora, e a nossa contribuição dentro desse país, eu acho que a gente tem uma ação muito positiva, que é levar saúde para as pessoas. Então, muito obrigado por estar aqui e vamos dar continuidade nesse processo. Com certeza. Eu agradeço a presença do pessoal aqui da Sigvares, que está abraçando a nossa ideia do podcast. É uma empresa de 160 anos, uma empresa super tradicional, e está participando do nosso podcast, que está começando, que é uma ideia diferente que a gente quis trazer, né? Sim. Porque a gente vê muito assim, entrevista com outro nicho de pessoas. Eu quero trazer os fabricantes para contar essas histórias, que eu gosto de história, eu gosto de ouvir histórias, né? Então eu acho que é muito legal. Eu agradeço muito, né, a toda a equipe da Sigvares, a empresa Sigvares, e que venham muitos mais anos para todos nós, né? Parabéns pela ação e pela atitude. Muito obrigado, gente. Valeu! Tchau, tchau.